Próxima característica aí, galerinha. Irrenunciabilidade, ou seja, não podem ser renunciados. Como assim? O credor não pode exercer o direito a alimentos, mas não pode renunciar a este direito. Não entendi. Olha só. Há que se pontuar que a regra se refere a vínculo de parentesco, pois os cônjuges, se a pessoa é casada e divorcia, sim, eu posso abrir mão. Ah, não quero nada que venha dessa pessoa, não quero nada que venha dele, não quero que me dê alimentos, nada disso. Agora, né? Só que o cônjuge que renunciou não pode voltar a pleitear, né, a prestação. Então, uma vez que você renuncia, forever and ever renunciado. Agora, o que tá falando dessa irrenunciabilidade é que ela não pode ser antes, ela não pode ser prévia. Olha lá aqui que eu coloquei para vocês. A renúncia não pode ser prévia, ou seja, não pode ocorrer quando ainda existem laços conjugais entre as pessoas. Isso daí que seria a irrenunciabilidade. Então, só poderia renunciar depois que acabar esse laço. Um filho pode renunciar a alimentos do pai se ele é incapaz? O que vocês acham? Eu entendo que nessa questão, não, a não ser que demonstre que não seria necessário, mas a princípio não. Tem uma súmula do STJ, é a súmula 336, olha lá o que diz. Ainda que o ex-cônjuge tenha renunciado aos alimentos, renunciou aos alimentos, não quer nada que venha dessa pessoa, tem pavor, mas, então uma vez renunciado, renunciado. Não pode renunciar enquanto casados são, quando tem um vínculo conjugal, mas acabou o vínculo conjugal, né? Pode renunciar. Agora, mesmo que ele tenha renunciado a isso, ele pode pleitear pensão previdenciária, desde que demonstre uma superveniência, uma mudança na sua situação econômica, tá bom? Imprescritível, a pretensão aos alimentos é imprescritível, ou seja, não corre prescrição, mas vocês vão ver, não nessa aula de hoje, na próxima, que a questão da execução dos alimentos, aí sim, né, tem o prazo prescricional, tá? Para se cobrar daqueles que já venceram. Irrepetibilidade, ou seja, uma vez prestados, eles não podem ser devolvidos, ainda que se prove que a sua causa geradora não mais existe. Existe uma crítica contundente em relação a isso, porque isso daí poderia vir a gerar enriquecimento sem causa da outra parte. Perfeito? Não podem ser cedidos, ou seja, incedibilidade. Não podem ser penhorados. Não pode. Ah, você tá me devendo, eu vou penhorar os alimentos aí que você recebe do seu pai. Não pode, não pode, não pode. O que eles estão fazendo agora, nesses tempos pandêmicos, pessoal que recebeu aí não sei qual que é o posicionamento de vocês, até deixem aberto, mas que recebeu aí a ajuda do governo, né, os R$600, e que estavam devendo alimentos para os filhos, eles penhoraram. Não sei se vocês chegaram a ver isso daí, a seguir isso daí. Não pode haver compensação quando existe débito e crédito recíproco. Não existe solidariedade na obrigação alimentar, né? Exceto no caso do idoso. Por quê? Vou até dar uma palestra essa semana sobre idosos e a pandemia, tá? Mas olha lá, a solidariedade não se presume, porque ou então ela vai decorrer da lei ou da vontade das partes. Não há solidariedade na obrigação alimentar, salvo no caso previsto no artigo 12 do Estatuto do Idoso, que atribui natureza solidária à obrigação de prestar alimentos quando os credores forem idosos, que por força especial prevalece sobre as regras do Código Civil. Portanto, quando o devedor principal não puder suportar o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Isso aqui está até previsto lá no 1698, olha só o que vem. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar o encargo, serão chamados os próximos, ou seja, se é primeiro grau, vai ser chamado de segundo grau. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos,
todas devem concorrer na proporção da sua possibilidade econômica, né? Então, nem sempre, por isso que eu volto a falar dos alimentos avoengos, pode pedir? Até pode. Ela sempre complementar e ou subsidiária. Mas se eles demonstrarem que não tem condições, que aquilo dali vai acabar com a sua subsistência, né? Vamos supor, recebem um salário mínimo, gastam com remédio e tal, o próprio Estatuto do Idoso, ele vem tirando essa questão, né? Essa obrigatoriedade aí. Parará. E aí a gente vai analisar as próximas modalidades de alimentos. Alimentos gravídicos. Deixa eu pro próximo.